Fala galera, tudo bom? Hoje eu quero falar sobre uma palavrinha que muita gente usa aí e não sabe o que significa. Hoje vamos falar sobre poder, né? Esse poder aí com raizinho aí. Bom, para falar de poder eu vou falar sobre 4 autores, tá? Da filosofia que a gente vai trabalhar um pouco sobre o que significa poder para eles, tá bom? O primeiro é Aristóteles, né? Aristóteles fala que o poder vem de uma palavrinha chamada polis, tá? Que origina futuramente o que a gente chama de democracia, tá? Polis é um local onde as pessoas se reuniam para poder debater sobre o lugar específico onde elas estavam, tá? Então ele se baseia todo nesse processo de poder baseado no povo, tá? Na união das pessoas. O segundo autor é Tomás de Aquino. Tomás de Aquino ele vai falar que o poder vem através de Deus, né? Deus vem dando o poder para a pessoa e essa é a base de São Tomás de Aquino. O terceiro é o famoso Maquiavel, né? Maquiavel vai trazer o poder relacionado à política, tá? O quarto é Sun Tzu. Sun Tzu, aquele que criou a teoria da guerra, né? A arte da guerra, ele vai falar que o poder vem da guerra, ok? E o último, Nietzsche. Nietzsche vai falar que o poder vem da vontade, tá bom? Então, baseado nesses 5 autores, tá? Eles vão determinar cada um tipo de poder. Por exemplo, Aristóteles ele vai falar que o poder vem através do pensamento. Então, o pensamento ele é algo dotado diferentemente dos outros homens. Quem pensa, logo, está tendo um poder sobre o outro, tá? Já Tomás de Aquino fala que o poder vem através da bênção de Deus. Logo, lembra da questão das pessoas nascerem em berços de ouro, né? Nascerem com bênçãos de Deus, né? Então, eles são reis, rainhas, ou estão no clero, né? Então, essas pessoas são abençoadas, logo elas teriam o poder para fazer coisas. Logo, quem não era abençoado era um servo, um escravo, eles não tinham a bênção de Deus, tá? Já Maquiavel, a questão era o subterfúgio, a forma como você lida com as pessoas é basicamente a forma de poder que você vai ter sobre elas, tá bom? Já Sun Tzu fala que a guerra está baseada na interioridade, onde você é o maior inimigo de você mesmo, que a partir das suas construções contra o seu inimigo, você se fortificando, você conseguiria vencê-lo, tá? E o último, Nietzsche, que vai trabalhar a questão de vontade, ok? Baseado nesses 5 argumentos, eu criei uma piramidezinha de poder, tá? Essa pirâmide, ela é uma pirâmide que ela foi destituída através de diversas pesquisas aqui no meu consultório, tá? E aí eu basicamente criei 3 escalas de pessoas, tá? O tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. O tipo 1 é o famoso alfa, né? Que todo mundo fala aí, né? Do macho alfa, né? Da mulher alfa. Então eu vou usar a mesma nomenclatura para que a galera entenda esse conceito, tá? O número 1, o alfa, ele é baseado no pensamento basicamente desses 2 primeiros, né? Nesses 2 primeiros, você tem aí a questão da democracia, a partir de um pensamento, você tem uma estrutura, né, que é natural, onde quem pensa, logo vive, logo existe, né? O que a gente fala logo que Descartes vai pegar, do penso, logo sou, né? Então, a partir desse processo natural, né, você também tem o processo da bênção de Deus, o nome ou o berço, né? Então, quem é alfa normalmente já tem um poder já estipulado a partir do seu berço, do seu nome, ou um processo natural, tá? Normalmente, por exemplo, são aqueles que são dotados pela liderança. Então, eles são dotados pelo nível alfa, ok? O segundo nível é o nível beta. O nível beta, ele é baseado numa construção que é oposta ao nível alfa, tá? Onde
quem tem o berço, quem é natural, tem sempre aquele que não é natural, aquele que não tem um nome, aquele que não tem um suporte, né? Aquele que não tem um processo interior, tá? Para poder vencer aquele que tem o processo natural. Não necessariamente quem é alfa tem um processo de interioridade, ok? Normalmente quem é alfa tem esses dois primeiros processos aqui, ok? Então, quem é beta normalmente tem só o último processo, a vontade. A vontade de ser alguém, a vontade de vencer o alfa, tá? Normalmente a vontade é baseada numa série de fatores que a gente pode falar aí nos próximos vídeos, ok? E o terceiro vem o beta. O zeta. O zeta é o terceiro ponto onde ele fica no intermediário entre o alfa e entre o beta. Ele vai trabalhar esse do meio aqui, tá? O subterfúgio, a política. Então, eu quero fazer aqui agora um exemplo claro de uma escola, tá? Numa escola, nós temos aqui, deixa eu só pegar aqui rapidinho para vocês entenderem o conceito. Então, nós temos o alfa, né? O alfa, o que seria o alfa? O alfa seria o líder, né? O alfa poderia ser o jogador de futebol, tá? O alfa aqui poderia ser a menina bonita, ok? Então nós temos aí conceitos de o que seria o alfa, tá? O alfa é aquele que seria natural. Logo, uma menina bonita, classificada como uma beleza natural, tá? Um jogador de futebol, onde teria um nome, e teria o líder, que viria um berço, tá? Um berço de liderança. Normalmente tem um nome, né? Tem alguém que já tem um nome estruturado, então ele já tem um aspecto de líder, ok? Então, o que seria o beta, neste caso? Seria o famoso CDF, tá? Ou, no caso, seria aquele que fica excluído, tá? Ou aquele que fica lá atrás na sala, tá? Normalmente, esse beta, ele não tem um nome, tá? Ele não é natural, ok? Ele não é um processo natural, ele não tem artifícios naturais. E a gente não está falando aqui sobre estrutura de inteligência, tá, gente? Está falando sobre uma questão que eu vou colocar aqui no meio, ó, bem grande para você, ó, social, tá? Isso interfere completamente no nosso psicológico, tá bom? Então, esse processo, por exemplo, o CDF, tá? O CDF, ele nunca vai ser, neste caso, este alfa, porque o CDF, ele não tem estrutura para poder ser uma pessoa que aquele alfa determine como igual, tá bom? Sempre vai haver aí a discordância entre quem tem uma inteligência e quem é aquele que tem o poder, ok? E temos o terceiro. O terceiro, normalmente, são pessoas que ficam ligadas ao alfa, tá? Então, normalmente são aqueles que são os seguidores, né? E também estão ligados ao beta também, que são normalmente os amigos. Normalmente, quem é zeta, tá, é muito amigo do beta. Por quê? Porque aqui há uma relação basicamente natural, porque não estão aqui em um conflito de interesses, tá? Entretanto, aqui existe um conflito de interesses. Por quê? Porque quem é zeta, normalmente, eles estão aqui no processo político, tá? Aqui é uma questão política, ok? É um processo político entre o alfa e o zeta, tá? E aqui é um processo, tá, natural. Porque é onde você encontra pessoas que normalmente vão se enquadrar, onde eles não estão aqui trabalhando numa situação onde um quer ser o melhor que o outro. Entretanto, aqui os conceitos já estão estipulados. Qual o problema desse sistema?
O problema desse sistema é que quando existem os três processos juntos, o zeta normalmente vai vir para o lado da política, deixando o lado beta à mercê, né, de qualquer situação. O que acontece? Esse beta acaba ficando sozinho, fica depressivo, fica desmotivado, né, abandona as tarefas, abandona o processo da vida, porque este zeta está num processo político. Ah, Evandro, mas por que o beta também não se torna político quanto ao alfa? Bom, existe também uma política aqui, tá? Existe, só que ela é menos forçada, ela é menos menos puxada, tá? Do que aqui. Aqui é um processo onde o zeta ele consegue fazer um processo meio que de mistura, meio camaleônico, tá? Onde você não sabe exatamente qual é a natureza dessa pessoa. Normalmente, essas pessoas zetas se tornam, por exemplo, adultos, tá? Sem uma identidade, ok? Por quê? Porque eles ficaram tão focados em viver uma vida política com este alfa e amistosa com este beta, que ele não sabe qual é o caminho, qual é o lugar dele neste mundo, tá? Por mais que eles usam mais máscaras sociais, tá? Máscaras sociais por conta do autor Moreno, né? Temos aqui o Moreno. O Moreno, ele fala sobre máscaras sociais, tá? Essas máscaras sociais, elas são usadas muito pelos zetas, tá? Os zetas usam mais essas máscaras. Então, os zetas eles vão viver muito mascarados nesse processo. Por conta disso, eles acabam sem identidade, tá? O que acontece com o beta? O beta causa um processo de ansiedade. Nossa, eu botei de depressão, de pânico, né? Então, esse processo acontece muito com quem é beta, né? Quem é beta acontece muito, porque fica muito solitário, fica num processo muito solitário. E o que acontece com o alfa, né? A maioria dos alfas, eles vivem, principalmente na época da escola, num mundo perfeito, né? Entretanto, existe aí uma rigidez. A gente chama de rigidez. O que é essa rigidez, né? Essa rigidez gera o que a gente chama de preconceito ou discriminação. Por que eles precisam ser discriminados? Por que eles precisam desse preconceito? Porque se você não for preconceituoso, se você não for discriminatório, você acaba permitindo os zetas se tornarem alfa e os beta terem a sua ascensão. Por quê? Porque o que acontece nesses dois primeiros processos aqui? Esses processos, eles são processos iniciais da vida, tá? Normalmente, por exemplo, uma questão de uma bênção divina. Vamos botar aí exemplo aí de uma bênção divina. Vamos imaginar que você nasceu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, ok? E nós temos aí uma pessoa que nasceu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, estuda na zona oeste do Rio de Janeiro, tá? Então, no caso, ele tem aí já uma bênção, né? No berço dele, o fato de morar num local onde ele tem uma estrutura melhor do que, por exemplo, um beta e um zeta, ok? A partir desse processo, é um processo inicial de bênção, tá? De bênção, tá? Um processo de que ele nasceu num lugar bom, tá? Vamos colocar outro ponto também. Vamos imaginar que este cara, ele detém de qualidades naturais, por exemplo, ele é muito bom em jogar futebol, por exemplo, ou ele é muito bom artista, ou então ele é muito bom, às vezes,
esteticamente, sabe? Ele tem cabelo longo, loiro, liso, ele é magro, ele tem um porte atlético. Então, ele já tem características naturais que talvez o beta, por não ter essas características, acaba sendo taxado, e ele precisa ser taxado para que o alfa reine, tá? E esse é um processo muito interessante sobre o poder. Muitas das pessoas acham que o poder ele detém de uma necessidade, tá? E não é verdade. A necessidade, ela vem com Nietzsche, tá? Através da vontade, de um propósito de quebrar esse movimento, tá? Entretanto, esse movimento ele só vai ocorrer a partir dos processos de evolução social, tá? Por exemplo, os nerds, né? Os famosos nerds. Os nerds, eles vão acabar quebrando esse processo, né? Fazendo com que a mídia, principalmente a internet, faça com que essa naturalidade, né, o que não é natural, se torne natural. Então, muitas pessoas que eram betas na escola acabam se tornando alfas na escola. Ah, mas como é que isso acontece? Por exemplo, no mundo, dos animes, né? Ou então, no mundo da Marvel, tá? Então, são mundos onde a mídia compra esse processo, tá? Muito por conta desse beta que se tornou adulto e acabou entrando, por quê? Porque esse beta, ele é CDF, esse beta, ele entende a natureza da inteligência, então ele entra no mercado, tá? E vai quebrando a partir desse processo. Então esse processo é muito longo, muito demorado, e veio através, disso aqui, da vontade, e disso aqui, da guerra, tá? A interioridade. Muito desses betas, eles conseguiram passar por um processo, por uma barreira, onde os alfas, eles ainda reinam, eles ainda existem, tá? Mas eles não têm tanta naturalidade quanto os betas, porque quando o alfa se torna adulto, ele só tem aquilo que ele ganhou de bênção, e aquilo que ele tem de pensamento. Então o pensamento dele está aqui, O pensamento dele está aqui. É por isso que nós temos tantas pessoas que, por exemplo, tem discriminação racial, tem discriminação sobre sexo, né? Por quê? Porque quem está aqui é quem, por exemplo, é negro. Quem está aqui, por exemplo, é homossexual, né? E também está aqui. Também está aqui no Zeto também. Normalmente aqui é um negro, tá? Só que é um negro mais aceito. Por exemplo, é um negro mais clarinho, né? É um negro claro. Aqui já é um negro retinto. Ok? Aqui é também, homossexual. Só que é um homossexual que, de uma certa forma, finge ser hétero. Tá? Então ele vai viver numa sociedade aqui politizada, tá? Ele vai ficar com grandes problemas de identidade no futuro. E aqui não. Aqui, esse negro retinto, ele sabe que ele é negro retinto. Ele vai ficar com ódio desse alfa que, de uma certa forma, já está estipulado na sociedade que ele é hétero. Que não é verdade, tá, gente? Mas está estipulado numa natureza socialmente estipulada que ele é hétero, que ele é branco, tá? Então, normalmente a sociedade já vai caracterizar esses processos naturais desses dois pontos. Hétero, branco, normalmente é homem, né? Então, esses processos do alfa, né, já estão estipulados nesse ponto. Ah, Evandro, e como a gente resolve essa pirâmide para a gente criar uma equidade? Bom, para se criar uma equidade nessa pirâmide, primeiro nós precisamos acabar com a ideia da bênção divina, tá? O que é muito difícil, porque a nossa sociedade cria bênçãos divinas a todo momento na nossa sociedade. Por exemplo, o ambiente onde nós moramos.
Porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, onde estamos aqui, no Espaço Geológico, nós temos diversas zonas, né? Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, e cada zona tem uma estrutura, tem um conceito, tem uma realidade, né? Onde a Zona Sul é onde as pessoas estão mais abastadas, né? Onde estão mais valorizadas na vida, enquanto quem vive na Zona Oeste ou na Zona Norte não tem uma estrutura tão hierarquicamente, né, financeiramente bem adquirida, né? Outro ponto é que a gente pode ensinar os betas a terem processos, tá, de políticas mais camaleônicas, tá? O grande problema disso é fazer com que eles não criem a famosa identidade, tá? Porque isso aqui também é um problema social, ok? Cada um tem seus problemas sociais. E também nós temos a questão do preconceito, né? Que quando a gente fala que o preconceito ele é estrutural, a gente não está falando somente de uma estrutura que está aqui. Ela também está aqui, ela também está aqui, tá bom? Ó, começa aqui. Por uma relação política, ela precisa estar aqui, e por uma necessidade, por uma necessidade de conhecimento, de falta de conhecimento, de imputação desse preconceito, acaba ficando aqui também. Então tem muito negro retinto que acaba ficando preconceituoso com negros retintos, e homossexuais também ficam aqui também preconceituando, né, discriminando homossexuais também nessa base política social, tá? E isso é a minha estrutura sobre o que é poder, tá? Tudo isso se baseia no poder. O que você achou? O que você achou desse mapeamento, tá? Eu vou deixar aí para vocês darem uma olhada, e eu gostaria muito que vocês colocassem nos comentários, tá? O que vocês acham sobre isso? Se a gente pode trabalhar um pouco mais, se a gente pode estar criando aí algum tipo de estratégia, de alguma mudança, tá? Deixem no canal aí pra gente falar sobre isso. Lembrando que a gente tem aí nosso Apoia-se, tá? Para continuar com o canal, para ajudar o nosso canal a conseguir mais vídeos. E, por favor, se inscrevam no canal e até mais, até um próximo vídeo aí da gente fazendo essa estrutura psicológica social, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.